Muito bem. Sim, senhor. Pedro, obrigado eh, por dispensares o teu tempo para esta nossa conversa. Pá, eu queria dar uma de Daniel Oliveira e perguntar, e perguntar o que é que dizem os teus olhos, eh, mas eu queria saber essencialmente como é que tem sido o teu percurso até aqui. Portanto, de onde é que tu és, onde é que trabalhaste, até chegar à agro sustentável. Bom, o que os meus olhos dizem, fazendo continuação da tua pergunta e respondendo ao Daniel, ao Mr. Daniel, o que os meus olhos dizem é que gosto do que faço e que quando se gosta do que se faz, as coisas não custam e a gente anda cá por gosto. E não custa, por exemplo, andar às 5 da manhã dentro de uma vinha a fazer potencial hídrico e só um bocadinho mais difícil depois em setembro é mais complicado porque já estamos fartos de nos levantarmos às 2 ou às 3 da manhã para o trabalho. Bom, o Pedro, quem é o Pedro? Eu sou um beirão, os meus pais sempre tiveram, os meus avós sempre tiveram pequena agricultura familiar, e foi isso que me fez ligar à própria agricultura, apesar de pequena, em subsistência, sempre estive ligado à terra. Tirei o curso em Castelo Branco em Engenharia e Produção Agrícola. Comecei logo a trabalhar mal acabei o curso, comecei logo a trabalhar em produção e proteção integrada. Na altura, em 98, era o que estava a absorver os técnicos que saíam das escolas agrárias e das universidades, e juntei-me a uma associação que é a APISESR, que está a trabalhar na Cova da Beira, e tinha alguns agricultores ali perto de Proença Nova, Ferreira de Zezer, portanto perto de mim. Eu estive em Tomar até aos 18 anos com os meus pais, e depois, entretanto, a partir do momento em que saí para a escola, acabei por nunca mais voltar, digamos assim, e tenho andado por vários sítios. Do Fundão passei para Reguengos em 2001, fui trabalhar para o Esporão, para as vinhas. Estava responsável por uma propriedade que eles têm de 150 hectares, que era a herdade dos Perdigões, mais o sistema de rega dos 600 hectares que têm. E em 2012 acabei por sair e criar o projeto. Se no início estava a pensar em termos de gestão de rega, só que depois com o próprio cliente, e como nós falamos muito com o cliente e temos uma abordagem muito, muito próxima, começámos a perceber que para aumentar produções não posso só mexer na gestão de rega e tenho que mexer noutras variáveis. Temos que mexer na poda, temos que mexer na poda em verde, na gestão do verde, na gestão da copa, temos que mexer na fertilização e na nutrição da própria planta. E as coisas foram correndo, até que há 3, 4 anos arrendámos uma vinha com os contactos que nós tínhamos. Muita gente nos pedia uva, conhecíamos pessoas que tinham uva para vender, e acabámos por juntar o útil ao agradável, que era produzirmos as nossas uvas, vendermos as nossas uvas, e também um bocadinho para percebermos determinadas técnicas, novas abordagens à tecnologia e à nutrição também. O que é que aconteceu? Depois há aqui, eu falo da vinha porque a vinha deu um salto, teve aqui um impacto enorme naquilo que nós começámos a perceber e naquilo que nós começámos a desenvolver. Eu vou-vos contar uma história muito breve. Foi um ano em que nós íamos de férias, como toda a gente vai de férias, para preparar a vindima, 15 dias depois do julho, da segunda quinzena de julho, já as coisas estão pintadas, já as coisas é só mesmo esperar pela vindima, à espera da maturação e da vindima. Íamos de férias, não tínhamos feito ainda a cicadela, começou a aparecer a cicadela e eu, bom, agora não tenho tempo para vir com produtos, e sei que na altura tinha um produto em estoque que foi-me oferecido por um colega meu que estudou comigo em Castelo Branco, tem uma casa comercial,
E eu quando fui ver aquilo era nutrição pura e dura, era manganês com zinco. A cicadela é um pequeno inseto, né? Um pequeno inseto. A cicadela é um pequeno inseto que pica, vai picar e sugar a seiva e vai, ao princípio, começa a fazer, forma um rebordo de uma necrose, um rebordo ao longo de toda a folha, e depois ataques muito intensos, a vinha parece que foi queimada e acaba por levar depois também à desfoliação precoce. E o que é que acontece? Eu até lhe telefonei e perguntei-lhe, Luís, então mas estás a dar nutrição para a cicadela, para um inseto? Quer dizer, tinha que aplicar um inseticida. Aplica isso e depois falamos. E eu, pronto, descansado, apliquei aquilo. Fui de férias a pensar, bom, chego passado 15 dias, tenho a vinha cheia de cicadela, está aquilo tudo queimado, está as folhas todas no chão. Estás no outono. Quando cheguei... Estavas no outono. Exatamente, um bocadinho. Adiantava. Quando lá chego, não era nada que se passava, via as cicadelas na mesma a voar, acabei por não fazer mais nenhum tratamento até à vendima, e tínhamos vindimas tardias, em setembro, normalmente era já para setembro, porque quando apanhávamos tudo, tínhamos Cabernet, tínhamos ali Cabernet e Aragonês, portanto quando apanhávamos eram 10 hectares, era tudo aí. E o certo é que aquilo me começou a fascinar e começámos a procurar, falámos com clientes que nos acompanhavam, ou que a gente acompanhava, e isto, a troca, a partilha entre técnicos é saudável, e acabamos por perceber, através de outras pessoas que também pensam o mesmo e têm a mesma ideia que nós, e vamos nos puxando uns com os olhos, se fizéssemos isto ou se fizéssemos aquilo, e vamos experimentar o extrato não sei o quê, e é uma relação saudável que nós temos, e começámos a puxar e começámos a estudar o assunto. Há livros, há documentação, há muitos artigos, muitas vezes a gente passa ao lado e não nos dizem muito, e começamos a perceber que conseguimos controlar pragas e doenças através da nutrição, do equilíbrio que estamos a promover. A questão que se passa aqui é que nós não controlamos nada. A monitorização é um bocado empírica do que normalmente se faz. E isso é o que dificulta a parte da biológica e os mitos que muitas vezes a agricultura biológica, ou uma agricultura amiga do ambiente, em que vamos retirar os pesticidas da equação, e as pessoas têm muito medo em avançar por aí. Não avançam muitas vezes por medo e por falta de medições. Eu tenho que medir para gerir. Como em nossa casa nós temos um orçamento mensal e temos que saber para onde é que vai o dinheiro para saber gerir. A mesma coisa se passa. Como tu, na adega, vais medir o sulfuroso, vais medir determinados parâmetros para o vinho continuar com as mesmas características. Portanto, na vinha tem que se passar o mesmo, e sinto que vai-se um bocadinho pelo empirismo. Agora já quase toda a gente tem uma sonda ou faz uma gestão de rega, ou pelo menos já mede, mas há muitas coisas mais que devemos medir, e é nesse sentido que o nosso serviço, e sentimos que quanto mais medimos, mais conhecemos a nossa parcela e a nossa cultura, mais capacidade temos para decidir. O apoio à gestão é muito importante, com dados que a gente tenha de raiz e de base, que nos permitem o apoio na decisão. Muito bem, acho que ficou claro. Ficou claro tudo o que tens feito e o que atualmente estás a fazer. Então, voltamos aqui às nossas uvas biológicas. O que é que tu achas que é ou qual é que tu achas o maior desafio para a uva biológica no momento? Bom, eu acho que o grande desafio é nosso, é o nosso mindset, aquilo que estamos formatados a pensar. Nós estamos muito formatados a pensar no eliminar, e quando começas a pensar no regenerar e no equilibrar, o regenerar o solo, o equilibrar a planta, tu começas a ter uma ótica completamente diferente, ou uma decisão, ou uma tomada de decisão completamente diferente, que não tens quando tens o mindset do eliminar, ou seja, quais são as minhas alternativas no mercado que eu tenho para eliminar esta doença ou esta praga. E estou a falar numa vertente transversal a todas as culturas.
Nós aprendemos na escola e temos cadeiras de proteção vegetal que nos dizem para este mal, ou para este inseto, ou para esta doença temos esta substância ativa. A questão que nós estamos a abordar, como estamos a abordar, é ao contrário, é o que é que eu preciso de fazer para aumentar a saúde da planta. E eu vou-te dar um exemplo. Nós conhecemos, parece-me que tens uma alimentação equilibrada, não tens grandes excessos, poucas vezes fazes comida de fast food, e se te perguntar quantas vezes vais ao hospital, este ano se calhar não é exemplo porque as pessoas andam a evitar o hospital e não é exemplo, mas se calhar olhando um bocadinho para trás, quantas vezes vais ao hospital quando tens este tipo de cuidados? Fazes exercício físico, tens uma alimentação equilibrada, possivelmente vais uma vez ao hospital ou não vais nenhuma, ou estás o ano todo sem qualquer tipo de problema. E as plantas acaba por ser igual. Ou seja, o mindset é ao contrário, nós temos que olhar o que é que faz a planta ter saúde e como é que podemos potenciar determinadas práticas para ela ter saúde. E isso é muito importante. Eu dou-te outro exemplo. Uma coisa que me fascinou o ano passado, das coisas que li, que mais me fascinou foi os insetos só atacam as plantas que estão ou em desequilíbrio ou doentes. Portanto, se eu tiver uma plantação, o inseto não gosta da plantação. Ou seja, é logo um mindset que tu tens que ter perante a planta e perante a cultura. O que é que eu tenho que fazer para alcançar a saúde? E depois temos vários indicadores, alguns indicadores de saúde da planta, que depois, lá está, as medições constantes, tu consegues perceber em que ponto é que tu estás nesta saúde que tu queres promover à tua planta e à tua cultura. Eu penso que esse será mesmo o maior desafio, que é, há muitos mitos, eu não consigo, produz pouco, ou, quer dizer, se eu estou a equilibrar a planta vai ter o seu potencial máximo de produção, não é? Eu quando aplico alguma coisa não vou desequilibrar, e os desequilíbrios é que limitam depois a produção. E achas que é fácil de implementar essa monitorização, esse controle que tu estás a dizer em relação às explorações? Isto é preciso ter dimensão ou é possível implementar isso em vinhas, tanto vinhas pequenas como vinhas grandes? Achas que a dimensão tem alguma coisa a ver? Não, a dimensão não tem impacto. A dimensão não é importante, a dimensão. E não é questão de investimento ou de capacidade de investimento que se possa ter ou não. Aqui a questão é que, por exemplo, eu vou-te dar 2 exemplos. Uma inovação não quer dizer que tenhas uma tecnologia ou que tenhas, quando fazes uma inovação no teu processo, não quer dizer que tenhas uma tecnologia associada. Basta muitas vezes mudar alguma coisa. E é uma simples. Eu vou-te dar 2 exemplos. Um exemplo mais arcaico, que é o que nós estamos a fazer, que é uma simulação de uma chuvada de 20 milímetros no nosso solo. Ou seja, o que nós estamos a fazer é simular uma chuvada, a ver se ele está preparado para aquela quantidade de água cair de repente no nosso solo. E basicamente é medir com um cronómetro, ver quanto tempo é que ele demora a absorver os 20 milímetros de água. Ou seja, nós temos solos de 9 segundos e solos de 10 minutos. Ok? Numa perspectiva de alterações climáticas, em que os fenómenos meteorológicos são cada vez mais, os fenómenos extremos são cada vez mais extremos, eu tenho que ter o meu solo preparado para. E a mim interessa-me ter os solos a 9 segundos do que ter solos a 10 minutos, como compreendes, o que vai promover depois uma série de escorrimento e erosão e acaba por se perder aquela água que é mais escassa e que vem muito mais derrompante ou muito mais intensa em determinados períodos curtos de tempo. Ok? Portanto, isso é um parâmetro... Diz. Isso é um parâmetro que tu podes medir com um simples anel e medir, teres 20 milímetros de água e medir isso até com um cronómetro, é um anel e é a água. Pronto, e meter. Isso é uma coisa arcaica. Uma coisa mais tecnológica que te posso dizer é que tu, hoje em dia, tens ferramentas de imagens que se fala muito do NDVI, do grande NDVI, portanto, que relacionam bem com o vigor e com a taxa de clorofila. Tu tens essas plataformas gratuitas, em que tu simplesmente medes a tua
a tua parcela, os limites da tua parcela, e ele de 15 em 15 dias ou de 7 em 7 dias está-te a dar um alerta no teu e-mail a dizer já tem imagens novas da sua parcela, e tu vais lá ver e consegues ver o vigor que, que tem a tua vinha. Agora, são ferramentas que, são ferramentas úteis, que têm, por serem gratuitas, têm uma baixa resolução, mas é uma ferramenta que tu podes começar a utilizar. Eu costumo dizer, por exemplo, às vezes vem oferecer o serviço de viticultura de precisão, ou de mapeamento, ou muitas vezes a gente pensa assim, é um trator com GPS e é caro, Não. Basta um mapa para tu começares a gerir a viticultura de precisão. E a viticultura, se a gente tem estas ferramentas, se a viticultura de precisão nos permite ter só um mapa, por exemplo, para começar, então vamos gerir este mapa. Tu, com aqueles indicadores que estava a dizer da simulação, tu consegues fazer um mapa. Em vez de teres tudo no Excel, consegues fazer um mapa, um layout, em que diz as zonas com mais capacidade de infiltração, com menos capacidade de infiltração. E tu, à partida, quando tens um layout, uma imagem, consegues perceber onde é que tu tens que gerir primeiro e onde é que tu tens que gerir, onde é que tu tens que ter mais cuidado. E aí sim, depois vais começar a focar. Basicamente é termos a ferramenta da precisão para nos ajudar no nosso processo. Ok. Certo? Ok, portanto, não é caro, não é um investimento, é se começarmos devagarinho, vamos perceber o que é que queremos medir, porque nós podemos ter mil formas de medir, 1000 parâmetros para medir, mas interessa-nos todos medir os parâmetros todos, ou interessa-me, por exemplo, numa perspectiva da agricultura biológica, medir-me a fotossíntese, medir a infiltração da água no solo, parâmetros que são importantes para, certo? Agora, o que é importante é saber-se o que é que se vai medir. Exatamente. E manter sempre esses dados de ano para termos um histórico, pois é muito importante em termos de gestão. Agora, é importante termos alguma informação para saber, para gerir. Portanto, é uma questão de planeamento e depois também saber analisar os dados, não é? Eduardo, aquilo que nós estamos a fazer basicamente é dar a possibilidade de reduzirmos custos, que é, por exemplo, nós temos um cliente que em gasóleo reduzimos 69% em 3 anos o consumo de gasóleo. Ou seja, utilizamos a precisão para, se eu neste sítio preciso passar com o trator, vou só passar neste sítio, não vou passar naquele. Ok. Estás a compreender? E é neste sentido que estamos a abordar a poupança, ou seja, não sermos tão dependentes dos combustíveis fósseis, Bom, isso aumentarmos também o carbono no solo. Pedro, vou aproveitar para seguir para a minha questão, para a questão seguinte, que é, isso acaba por ser então a agricultura biológica, não é? O que é afinal a agricultura biológica? Passa também por aí, por reduzir o consumo de combustíveis fósseis, portanto, usar produtos que estejam disponíveis na natureza, não é? Portanto, mas diz qual é a tua perspectiva Assim, do que é a agricultura biológica. A agricultura biológica pura e dura é tu teres uma série de pressupostos que tens que cumprir. E isso é a agricultura biológica de certificação, que a gente tem a bandeira, é certificada em agricultura biológica, e sabemos que toda a gente que é certificada cumpre com determinados critérios. Agora, tu podes ir mais além, que é, tens aquela visão, ou tens aquela a missão, ou visão, ou valor, em que tu, para além de estares a praticar a agricultura biológica, podes ter dentro do teu processo outros procedimentos que te vão reduzir a pegada de carbono, reduzir o consumo que está relacionado depois com o consumo de combustíveis fósseis. Por exemplo, nós começamos a pensar que o trator, se calhar, o facto de termos um trator numa vinha tem mais contras. Se eu conseguir, por exemplo, controlar as pragas e as doenças com nutrição, eu deixo de quase precisar de um trator e consegues fazer os serviços todos numa Moto 4. Quer dizer, temos que integrar tudo. A agricultura biológica é um modo de produção. Agora, se tu queres ir mais além, tu tens que começar a pensar na sustentabilidade, tens que utilizar, e como a agricultura biológica também diz,
tens que utilizar produtos naturais, orgânicos, que são resultados que vêm da natureza, que não podem ser sintetizados. Tens que começar a jogar também e a relacionar-te com a natureza e perceberes que ela te pode ajudar em algumas vertentes, nomeadamente na microbiologia do solo, na fauna auxiliar, que depois vão dar uma ajuda também. Portanto, digamos que tu tens a agricultura biológica como modo de produção e que tens que cumprir aqueles requisitos. Agora, tu podes ir, é muito mais além se tu quiseres poupar em termos dos teus recursos, quer naturais, quer recursos económicos. E isso tu começas a perceber que tudo joga a teu... eu costumo dizer muito que tu quando compras 1 hectare para pôr uma vinha, tu metes a vinha de linha a linha de 3 em 3 metros, ou 2,70 por 2,70. E normalmente só estás a utilizar 1/3 dessa área, certo? Que é onde tens a planta de vinha. Tu quando compras 1 hectare de vinha, tens que pôr o hectare a trabalhar para ti. Ou seja, tens que pôr onde está a linha de vinha, que é o tal terço, e depois tens de ter os outros 2/3 a trabalhar para ti. E como é que os outros 2/3 vão trabalhar para ti? Os outros 2/3 vão trabalhar para ti, que é com cobertos vegetais, e esses cobertos vegetais têm que proteger o solo para evitar a erosão, para evitar a perda de fertilidade. Esses 2/3 tens que ter os novos cobertos vegetais que te deem alimento e abrigo aos auxiliares. Ou seja, tu ali 2/3, que são a maior parte da tua área, esses 2/3, tu tens que saber gerir de forma a que contribua também. Ou seja, achas que 2/3 de uma área que é passada sempre, que não tem qualquer tipo de cobertura de solo, contribui da mesma forma com 2/3 que têm lá umas ervas espontâneas ou semeadas? Não pode contribuir. Agora, tudo depende da gestão que tu vais fazer destes 2/3 que tens. E estes 2/3 têm que te ajudar depois no terço que tu estás a produzir, tanto em quantidade como em qualidade. André, então, e qual é a diferença? Sim, e qual é a diferença entre o biológico, o orgânico e o biodinâmico? Porque, na verdade, aquilo que estás agora a dizer é ir muito além daquilo que é o certificado. É uma visão mais biológico. holística. É uma visão holística da coisa. Quando temos uma área, nós temos que aproveitar aquela área ao máximo e um pouco o que se chama agora de eco-intensificação. Ou seja, eu tenho 1 hectare de vinha, mas o hectare de vinha só me ocupa 1/3 dessa área. E os outros 2/3 têm que pôr a trabalhar para mim, quer seja aquilo que vos disse. Agora, diferença entre agricultura biológica e agricultura biodinâmica, porque a agricultura biológica considero e a agricultura orgânica é o mesmo, portanto é só a palavra que muda, a nomenclatura, como a agricultura ecológica em Espanha, orgânica, acho que no Brasil trabalham com orgânica, porque vem do organic, e em Portugal é agricultura biológica, apesar de já muita gente utilizar orgânica cá em Portugal também. A agricultura biológica e a agricultura biodinâmica têm diferenças, se formos a ver ao longo do tempo. Nós começámos com a luta química cega nos anos 60, depois nos anos 80 vieram os serviços de aviso, nos anos 90 vieram a proteção integrada e a produção integrada, e depois começámos mais tarde com a agricultura biológica, ou seja, há sempre uma evolução natural desta gestão da fitossanidade dentro de uma parcela. O que vai acabar muito possivelmente na agricultura biodinâmica, que será a extensão da agricultura biológica, em que depois já vai entrar com fases da Lua, com os astros, com outro tipo com microbiologia de solo, já vai mais a fundo com a microbiologia de solo, já é um tipo de produção, um tipo de agricultura que há de ser um braço extensível da agricultura biológica. Mas podes estar a fazer agricultura biológica porque não estás a aplicar químicos de síntese, ok? E estás a fazer biodinâmica na mesma, não é? Porque fazes os preparados XPTO, fazes ali uma série de extratos, fazes pronto, tudo o que trabalhas com a Lua, as fases da Lua. E qual é que tu achas que vai ser o modo de produção do futuro? Achas que pode passar pelo biodinâmico ou pelo orgânico, ou achas que o convencional vai se manter? O que é que tu achas? Assim, olhando um bocadinho para
para a indústria dos fitofármacos, e quem está atento percebe que as grandes empresas estão a começar a adquirir empresas mais pequenas, no sentido de se apetrecharem com know-how relacionado ou com insetos auxiliares, ou com nutrição, ou seja, é sinal que elas começam a perceber que o mercado vai andar para o menos químico possível. Se tu olhares também para as empresas de nutrição, muitas empresas de nutrição já começam a oferecer soluções na área da nutrição para a fitossanidade, ou seja, indutores de resistência das plantas, já quase todas as empresas de nutrição começam a vender esse tipo de produtos. O sentido natural das coisas vai ser produzir para reduzir a nossa pegada, para sermos mais sustentáveis, e o ser mais sustentável é ser mais amigo do ambiente, logicamente, certo? Portanto, o caminho será este. Agora, se é em agricultura biológica, se é em biodinâmica, se é numa agricultura regenerativa, a abordagem, isso depende de cada projeto, quais são os valores da pessoa que está à frente do projeto. Agora, o que se quer é que se reduza o consumo de recursos, haja os 3 R's, não é? Da reciclagem, da reutilização, e esse é que é o sentido. Agora, qual é o modo de agricultura biológica, isso eu não te consigo dizer. Agora, o sentido é, e aliás, a União Europeia está cada vez mais a reduzir os fitofármacos disponíveis, as substâncias ativas disponíveis. Os herbicidas residuais, isso tudo, está tudo... E até mesmo agora do prato para o prato, portanto, este novo programa da União Europeia está nesse sentido, da sustentabilidade. Pedro, mas não achas que, não propriamente para a cultura da vinha, não é? Mas para outras culturas hortícolas que será um grande desafio produzir em modo biológico em quantidades suficientes para haver alimentos disponíveis para a população em geral a um preço que seja muito próximo ou igual ao que temos hoje em dia? É assim, e se estás-me a perguntar é se a agricultura biológica ou se esta agricultura mais amiga do ambiente tem capacidades para alimentar o mundo. É isso que me estás a perguntar. Eu acho que nós não temos que ver, nem podemos ver a agricultura biológica da agricultura do abandono, que é o que se passava há uns anos atrás, que é, eu tenho isto, o olival ou a vinha em agricultura biológica, meto-lhe cobre e enxofre e ela tem que, o que der deu e eu vou lá apanhar as uvas ou vou lá apanhar o... Não. A agricultura biológica, para ser bem feita, ou outro tipo de agricultura mais sustentável, tem uma parte muito científica, que é esta, tu utilizares a tecnologia para focares o problema e depois corrigires o problema se tiveres que o corrigir. E é muito mais científica também porque tens que medir o que é que se passa dentro da planta. E esta nossa vertente, daquilo que estamos a desenvolver, daquilo que estamos a praticar e daquilo que estamos a fazer, é medir dentro da planta, perceber o que é que ela tem, o que é que lhe faz falta, e dar-lhe aquilo só que ela necessita. Não tem lógica nenhuma, neste momento, para nós, não tem lógica nenhuma eu aplicar aquilo que aprendi na escola, que é, bom, uma cultura para produzir 10 toneladas, eu preciso pôr 50 unidades de azoto, 20 de fósforo e 70 de potássio. Isso já não tem lógica nenhuma. O chapa 5 na agricultura biológica, para nós, já não funciona. Ok? Portanto, quando tu estás a ter uma agricultura mais científica, perceberes o que é que se passa dentro da planta, dares-lhe aquilo que ela precisa, focares o problema, corrigires o problema, a mim só me parece é que as produções têm tendência a aumentar. E posso dizer mais uma coisa, que é, nos últimos 30, 40 anos, parece-me a mim, não tenho dados em concretos, mas parece-me a mim que não é por aumentarmos a nutrição de produtos de síntese que a agricultura foi ganhar mais dinheiro ou foi produzir mais. A questão é eficiência. É aquilo que fazemos e aquilo que vamos retirar do campo. Ok?
Quase de certeza que não foi por gastarmos mais nutrientes que tivemos mais produções numa agricultura dita convencional. Estou a dizer isto porque eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, o meu avô semeava as batatas. E as batatas que ele semeavam era daquelas batatas que ele próprio guardava de uns anos para os outros. E, portanto, essas batatas produziam muito pouco. Portanto, ele tinha muito trabalho e as produções eram pequenas. E depois passou para o meu pai. O meu pai, quando percebeu que comprando batata de semente ia produzir muito mais, e ele começou a comprar batata de semente. Esta batata de semente é a batata que é selecionada por empresas, é muitas vezes cruzada com o intuito de se atingir uma semente com maiores produções, que seja mais resistente ao ídio, e portanto ele começou com muito menos trabalho e com muito menos área a produzir muito mais batatas. E portanto agora chegamos a um ponto que o que é que nós vamos fazer? Portanto, o que é agricultura, o que é semear batatas em modo biológico? É voltar àquilo que o meu avô fazia ou melhorar aquilo que o meu pai ainda hoje faz? Não, a questão aqui é, primeiro de tudo, temos que contar com o desperdício, não é? Eu agora estava-me a recordar, relativamente à questão anterior, se conseguimos alimentar o mundo, é trabalharmos de forma a como é que conseguimos reduzir o nosso desperdício para alimentar o resto do mundo, não é? Porque parece-me a mim que o que produzimos é suficiente, há em mal distribuído. Sim, e há exatamente. muito desperdício. Isso é um dos pontos. Isso é um dos pontos fundamentais. Sim, mas hoje agora, em dia produzimos muito respondendo à tua... convencional. Sim, mas respondendo à tua pergunta, do teu avô para o teu pai, houve uma melhoria do processo. Houve aplicação de tecnologia independentemente, houve aplicação de tecnologia, nem foi questão de aplicação de adubos, houve uma alteração de uma tecnologia arcaica para uma tecnologia mais avançada, que foi a batata de semente. E o que se está aqui a passar é o seguinte, tu quando tens o teu pai e passas para ti, ou passas depois para as tuas filhas, há transferência de tecnologia, e se tu conseguires utilizar a tecnologia em teu favor, melhorar essa tecnologia, inovares, tu vais conseguir produzir muito mais, ok? Ou seja, o que é que acontece? Não é a questão dos insumos ou dos nutrientes ou dos pesticidas que estás a aplicar, é a forma como tu vais produzir. Se fores muito mais sustentável, se puseres a natureza a trabalhar para ti, se fores focado nos teus trabalhos, se fores medindo, e isso é importante, se fores medindo aquilo que estás a fazer, consegues perceber onde é que vais atuar e onde é que onde é que não precisas de atuar. E mais, vais ganhar muito mais dinheiro, porque em vez de estás a aplicar o chapa 5 e a gastar o 100 em toda a área, vais gastar 5 numa área, vais gastar 10 noutra área e vais gastar 30 noutra área. E não precisas de gastar os 100 em toda. Ou seja, até pode haver uma redução da produção, mas em termos de rendimento vais ter muito mais rendimento, seguramente. Estás a valorizar o teu produto, estás a reduzir custos, e aí é que tu tens que trabalhar, é na tua eficiência. Pedro, e na tua opinião, quando é que devemos começar a trabalhar em agricultura biológica? Desde o princípio ou achas que devemos ter alguma experiência em convencional e depois avançar para o biológico? O que é que tu achas? É assim, ou se acredita no biológico ou não se acredita. A minha opinião é, ou queres ter a bandeira, uma coisa é teres um nicho de mercado e queres ter uma bandeira e fazes a agricultura biológica consoante aqueles procedimentos, e aí é uma decisão da administração, tua ou de quem esteja a gerir. Outra coisa é teres essa filosofia, essa missão ou essa visão. E fazes logo desde o princípio agricultura biológica. Okay. Certo? Agora, precisas de acreditar, se é para não é? fazer, claro, logicamente, ou seja, eu quando digo assim, quem nos está a ouvir tem um projeto, ou se a motivação não vem de cima,
muitas vezes morre logo. Porque as pessoas de cima têm que perceber, a gestão ou a administração tem que perceber o que é que se está aqui a passar. Porque são 3 anos que tu estás em conversão que são muito duros. Ok. Estás a perceber? Portanto, Pedro, e que tipo de produtos nós podemos usar em agricultura biológica? Já falamos que são produtos naturais, portanto, excluindo fertilizantes e pesticidas ou fungicidas, excluindo o enxofre e o cobre e outros produtos naturais, o que mais podemos usar em agricultura biológica? Portanto, para fertilizarmos o nosso solo, por exemplo, o que é que nós podemos usar? Pronto, por exemplo, eu vou dar o nosso exemplo. Nós estamos a fazer, por exemplo, um chá de composto. Tens um composto, nós analisamos todo o composto que entra numa das propriedades que nós estamos a gerir. Todo o composto que entra nós vamos analisar em termos de fungos, bactérias, relação fungos-bactérias, porque depois isso tem impacto. Os fungos gostam mais das plantas perenes e as bactérias gostam mais das plantas anuais. Ou seja, entra o composto, vamos fazer um chá daquele composto que basicamente uma multiplicação daquele composto, fazer um chá que é depois aplicado ao solo. E isso estás a fertilizar. Isso é uma alternativa. Outra alternativa mas isso, tu alimentas os micro-organismos ou alimentas quando estou a fazer o chá, é assim, quando estou a fazer o chá, eu estou a alimentar os micro-organismos, uma das coisas que vou pôr é açúcares, se forem bactérias no chá, ou se forem fungos, ponho algas, porque alimenta ou proteína ou peixe hidrolisado. Proteína de peixe? Porque alimenta, diz? Proteína de peixe? Sim, proteína de peixe é alimento para os fungos. Portanto, eu percebendo se tenho mais fungos, mais bactérias, vou ter, ou se forem mais bactérias naquele composto, se eu quiser um composto mais à base de bactérias, eu ponho açúcar. Se for um composto mais à base de fungos, eu ponho isso vai multiplicar. Isso vai multiplicar ou mais fungos ou mais bactérias. Okay. E o que eu estou a fazer depois é uma inoculação, através de uma passagem de trator, uma inoculação ao solo de diversidade, de microbiologia. O que é que vai acontecer, Pedro? E o que é que vai acontecer? Esta microbiologia, quanto tu mais atividade microbiológica tens, mais possibilidade tens dessa microbiologia de fornecer, fazer reciclagem de nutrientes, porque o teu solo tem nutrientes. Muitos deles podem não estar disponíveis. No fundo, portanto, essa microbiologia, fungos e bactérias que vivem no solo vão decompor os nutrientes e transportá-los mais rapidamente para as plantas. Portanto, vão decompor em nutrientes simples para as plantas terem mais facilmente acesso. Isso. É tudo uma questão. Fazes uma fertilização que não é diretamente à planta, mas indireta. É assim, eu quando falei há bocado dos 2/3, é mesmo por causa disso, é que tu tens que perceber as plantas que estão na entrelinha também têm fósforo, também têm azoto, também têm potássio, e quando tu estás a cortar, mais não estás a fazer uma reciclagem de nutrientes, ok? Por isso é que eu normalmente, por exemplo, antes de cortar um coberto, faço uma aplicação de um chá de composto. Fica o solo, o chá de composto e o coberto por cima. Fica alimento para a microbiologia trabalhar. Ok? Portanto, esta microbiologia vai fornecer nutrientes, micronutrientes, aminoácidos à planta. E a planta não vai gastar tanta energia dentro dela para transformar, por exemplo, um nitrato ou um amónio que ela recebe de um adubo de síntese em proteína e aminoácido. Por isso é que eu digo, nós quando olhamos para a planta temos que perceber o azoto que está dentro da planta é azoto nítrico, é amónio, é nitrato, é o que é aminoácidos, é proteínas, porque se for aminoácidos e proteínas é muito bom. Se for nitratos, ninguém quer comer uma couve ou uma alface ou ter uvas com nitratos, isso ninguém quer. Tu próprio, o enólogo, quer o azoto orgânico dentro das uvas, depois à vindima, não é? Que é aquilo que vai dar alimento, não é? Portanto, ou seja, aqui o ponto fundamental é o metabolismo tem que ser tão rápido quando tu metes um adubo,
O metabolismo da planta tem que ser tão rápido para haver esta transformação. Porque se Pedro, não há esta então, transformação... e diz-me uma coisa, bom, tu podes sempre fazer uma cobertura vegetal com uma série de sementes, não é? Por forma a alimentares ainda melhor depois essa carga microbiana, certo? Isso é outra Certo. coisa que tu podes usar Certo. em O coberto agricultura vegetal, biológica. a agricultura biológica, o coberto vegetal é essencial. Em qualquer tipo de agricultura que seja sustentável, tu tens de ter sempre a cobertura do teu solo. Tu deves Se tu não tens fazer a cobertura... ao espontâneo, tu defendes uma que se deve semear. É assim, eu defendo uma que seja biodiversa. Não gosto, eu vou dizer, eu dou preferência às semeadas. Porquê? Porque sou eu a escolher aquilo que quero. Ok. Ou seja, se tu fores a ver as espontâneas que tu tens agora no teu solo, as espontâneas são muito fraquinhas, têm um cal muito raquítico, é as bragaças, aquilo, quando tu cortas aquilo não dá aquela capacidade de proteção que a gente quer. Ok. E a capacidade de proteção que tu queres tem a ver com o carbono que tem dentro dentro do próprio coberto. Ok? Ou seja, se nós pusermos um coberto semeado em que as sementes são trabalhadas já, são selecionadas. Se escolhermos as nossas sementes que queremos, com mais carbono ou mais azoto, isso agora é a gestão do técnico. Mais carbono, se quiser, imagina, eu tenho um solo que está descoberto, eu quero promover a cobertura, eu vou optar por uma semente que tenha mais capacidade de cobertura, serão sempre as gramíneas, porque têm mais carbono associado. Eu, quando vou cortar, tu não vês uma gramínea a desaparecer em 3 ou 4 semanas, ou 5. Tu vês as leguminosas a desaparecer e o solo depois acaba por ficar outra vez quase desprotegido. Mas as gramíneas também são um bocadinho mais exigentes do que As as gramíneas são mais leguminosas. exigentes. Pronto, tu deves ter a gramínea, ao lado deves ter uma leguminosa. Agora, a percentagem de uma para a outra é que tu tens que fazer um equilíbrio, que é a leguminosa ir alimentar a tua gramínea em termos de azoto. Porque a gramínea é muito exigente em termos de azoto e faz crescer. Quanto mais crescer a gramínea, mais proteção, capacidade de proteção tu tens. Exato. Ok? Então, e olha lá, Agora, por exemplo, a cama de animais. Tu defendes o uso da cama de animais como forma de fertilização ou achas que isso é pode assim, ser um problema? a primeira coisa que tu tens que ver, por exemplo, e que eu aconselho toda a gente a fazer, é olhar para a exploração e perceber quais são os resíduos que eu estou a produzir. Resíduos orgânicos, em que possam entrar numa pilha de compostagem eventualmente. Logicamente, a cama dos animais não pode ir para dentro da vinha logo assim, sem passar por um processo de compostagem. Tem que estar a fermentar, tem que ficar maduro para entrar dentro da... Agora tens uma questão, se eu olhar para a minha exploração e perceber, eu tenho o resíduo A, B, C e D, posso juntar estes resíduos e posso fazer uma pilha de compostagem, está a ser sustentável, não precisas de ir buscar fora fertilizantes orgânicos ou o que seja. Portanto, estás a olhar para dentro da tua exploração, estás a utilizar aquilo de excesso que eu tenho e vou fazer uma pilha de compostagem e vou reutilizar e pôr dentro do solo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando o composto estiver maduro. Okay. Sempre em composto maduro. Agora, se tu tens animais, imagina, o que nós temos visto é resíduos orgânicos, por exemplo, de vegetais, têm sempre muito mais fungos associados do que os resíduos orgânicos oriundos de animais, que têm muito mais bactérias. Certo? Portanto, a gestão que tu fazes dos teus resíduos, se não conseguires encontrar outros resíduos, tem que ser daqueles. A gestão que tu fazes dos teus resíduos, é importante perceberes mais resíduos vegetais, mais fungos, mais resíduos animais, mais bactérias. Mais bactérias. Ok? Portanto, o ideal é misturar tudo. O ideal será sempre misturar, é sempre a diversidade e a biodiversidade que te interessa. Ou seja, voltando à questão dos cobertos, eu quero biodiversidade. Se eu nos semeados tenho a capacidade de escolher a semente que quero, e depois há aqui outra questão, tu escolhes a semente, eu sou da opinião que devo escolher consoante aquilo que o solo precisa, que é, eu vou-te dar 3 exemplos. Tu queres potenciar o aumento das micorrizas. Tem mais lógica tu colocares um coberto vegetal com uma raiz mais fasciculada, em que a micorriza se vai agarrar mais à fascícula das raízes do que ao prumo de outras raízes, por exemplo, das leguminosas, que têm
são raízes mais aprumadas. Primado. Ok? Portanto, tens que incidir sobre um determinado coberto. Se tu queres quebrar um bocado a compactação que tu tens em determinada zona, tu tens que ter um coberto vegetal que te vá permitir quebrar essa compactação. Pá, podemos pôr rábanos, podemos pôr nabos, podemos pôr rabanetes, podemos pôr as brássicas também são boas, percebes? As leguminosas também, como têm uma raiz mais pivô, também são boas para furar. Portanto, ou seja, queres um aumento na reciclagem de nutrientes, vamos pôr uma cobertura mais biodiversa, porque a biodiversidade traz mais minerais. Queres uma mais para proteger o solo. Para começar, queres proteger o solo logo a princípio. Então vamos optar por uma que tenha mais gramínea em relação à leguminosa, porque a gramínea tem mais carbono, demora mais tempo a decompor e vai estar ali a proteger o solo por muito mais tempo, se calhar até 1 ano. Ok? Portanto, aquilo que o solo está a pedir, ou aquilo que queres fazer ao teu solo, descompactar, aumentar o número de micorrizas, proteger, tudo isso depois tem o seu coberto mais indicado. Okay. É fugir um bocado daquilo que eu defendo, é a chapa 5. A chapa 5 não vai funcionar, que é o que normalmente existe no mercado, que é a mistura XPTO e vai para a vinha toda ou vai para a cultura toda. Não pode ser. Se eu tenho aqui um problema de compactação, tenho que trabalhar este problema de compactação. Se tenho aqui um problema de falta de nutrientes, tenho que trabalhar este problema. Se apliquei aqui micorrizas, outra coisa que não me faz sentido é eu estou a aplicar micorrizas e depois não tenho uma prática que vá potenciar essa multiplicação dessas micorrizas, e isso vais dar dinheiro a ganhar a quem vende micorrizas. Não faz sentido nenhum. É a tal precisão, não é, Pedro? É a tal precisão que é preciso ter. Isso. Não faz sentido nenhum estares a comprar micorriza e depois ir aplicar um herbicida por cima. Nada. Não faz sentido. Claro. Então, Pedro, e diz-me lá uma coisa. Virando aqui a agulha para a viticultura, tu vês alguma desvantagem do biológico em relação ao convencional? Em relação a quê? A produção? A agricultura? Portanto, o modo de produção biológico em relação ao modo de produção convencional. Vês alguma desvantagem ou é só vantagens a trabalhar em biológico? Eu só vejo vantagens. Neste momento eu só vejo vantagens. Ou seja, eu estou a melhorar o meu processo. Agora, a única desvantagem que eu posso ver é as pessoas não querem saber e estão no empirismo. Se querem continuar no empirismo, continuam no convencional. Agora, se querem trabalhar como profissionais e olhar para a planta, ir lá quase todos os dias e ver e analisar e tirar dados, aí podem entrar na biológica à vontade. Agora, é preciso o tal mindset, é perceber o que é que eu tenho que fazer para induzir a saúde e não olhar o que é que eu tenho que fazer para eliminar. Ok? Porque tu vais ter um processo completamente diferente se pensares o que é que eu posso fazer para aumentar a saúde da planta ou o que é que eu posso fazer se eu quero eliminar uma praga que me apareceu ou uma doença que me apareceu. Ok. Estás a perceber? É completamente diferente. Se pensares como é que eu vou aumentar a saúde da planta, tu tens um processo completamente diferente do que se pensares eu vou eliminar. Se pensares eu vou eliminar, vais dizer assim, eu vou estar mais relaxado porque tenho as minhas ferramentas. Não é? Apareceu, eu vou por trás e vou curar. Curar no sentido de eliminar. Se estás numa perspectiva mais de prevenção, se estás numa perspectiva mais de perceberes a saúde da planta, vais ser mais ativo ou proativo perante a planta. Portanto, é a diferença entre ser reativo ou a trabalhar por antecipação. Ou proativo. O proativo ou reativo. Por antecipação, não é? Certo. E tu vês, por exemplo, tu vês dentro dos projetos quem anda em muitos projetos consegue perceber quem é que é o proativo e quem é o reativo. Claro. Os que têm mais dificuldades são sempre os reativos. Claro. Porque reagem a um problema. Quando ele já lá está. Exato. Pedro, então, e diz-me uma coisa, em tua opinião, em termos da qualidade da fruta, existe uma diferença clara na qualidade da uva da agricultura biológica e convencional? Portanto,
É assim, Eduardo. Não, ia dizer, és capaz de notar a diferença se tiveres a mesma vinha, metade a trabalhar em agricultura biológica e a outra metade a trabalhar em convencional, és capaz de pegar em dois Eu não cachos tenho, e dizer... eu não tenho essa vinha metade. Eu não tenho essa vinha cortada à metade e vamos analisar. Agora, o que te posso dizer é que tu vais ter uma densidade nutricional muito superior dentro do biológico do que dentro do convencional. A densidade nutricional vai-te dar muito mais qualidade à tua fruta, independentemente da cultura, do que no convencional. Isso não tenho dúvidas. A tua densidade nutricional vai-te dar muito mais polifenóis e antocianas do que te vai dar na convencional. Não tenho dúvidas. Isso não tenho dúvidas. Perguntas-me assim, quanto à quantidade. Nós este ano tivemos um produtor que produziu acima das 10 toneladas em biológico. No Alentejo. Ok? No Alentejo. E foi uma primavera muito e foi uma primavera chuvosa. Pois. Lá está, é daqueles produtores que é proativo. Antes de vir o calor já está a pôr caulino. Percebes? Antecipar os É causal. estes Exatamente. Sabe que vem uma onda de calor para a semana. Hoje já começa a comprar o caulino para aplicar. Percebes? Sim. Ou seja, e isto faz toda a maneira, o processo que tu tens dentro da tua estrutura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E em termos de qualidade, não tenho dúvidas nenhumas que uma uva que vem de um processo mais sustentável, em que tu controlas o que é que tens dentro da tua uva, te vai ter uma densidade nutricional muito maior. Isso não tenho dúvidas. Oh Pedro, e vale a pena pagar mais por um produto biológico, seja ele uva ou vinho, tanto na ótica do agricultor como na ótica do consumidor final? Então, se tu estás a pagar, estamos a falar, estás a pagar qualidade. Se a qualidade, tu podes pedir uma garrafa de 20 euros ou podes pedir o preço para 20 euros, logicamente traz valor, certo? Certo. Ou seja, mais qualidade, pagas à qualidade, eu posso pôr este vinho para um lote superior, portanto posso pedir mais dinheiro. Mas no mercado de uva. não achas que existem... lá está. É tal questão da bandeira que muitos produtores usam-na por questões comerciais e menos por filosofia. Não achas que muitas vezes se perde um bocadinho o foco naquilo que é mais importante? Porque, na verdade, um produto biológico, um vinho biológico, deve ser mais caro. Isto é, os custos que nós vamos ter diretamente podem não ser maiores, mas é um produto que requer mais tempo, que requer mais cuidados, requer, se calhar, que nós façamos mais contas ao nosso tempo. E, portanto, devemos valorizá-lo mais. Há uma série de empresas que lançaram vinhos biológicos quase de entrada, portanto, de entrada de gama. E eu não sei até que ponto isso é bom para o biológico, porque dá a ideia de que é quase banal, é quase normal. A questão é que estão a pensar, a questão é que se calhar estão a pensar muito mais à frente do que nós estamos a pensar neste momento. Ou seja, o que eu te quero dizer é, não será estratégia, o caminho será este, o futuro será este, independentemente de biológico ou sustentável, qual seja a nomenclatura que a gente vai utilizar. O caminho será produzir com menos químicos ou abandonar completamente os químicos. Não terão eles a pensar comercialmente de uma forma diferente que nós não estamos a pensar e que estamos a pensar que o biológico ainda é valorizado? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, daqui a 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, se calhar é tudo biológico e não há convencional. Oh Pedro, eu até concordo contigo, mas também, por outro lado, para mim o orgânico não é chapa 5. Para mim o orgânico, o biológico, o biodinâmico é uma cultura, é acreditar-se naquilo que se está a fazer e não uma bandeira comercial.
Porque uma bandeira comercial de orgânico deixa-me sempre um bocadinho com o pé atrás. Eu prefiro as pessoas que acreditam naquilo que estão efetivamente a fazer e tu transmites muito do sentimento, não é? Daquilo que tu acreditas e, portanto, eu mais facilmente compro uma garrafa de vinho do Pedro XIII porque acredito e eu sei que acredita naquilo que está a fazer e não preciso sequer que ele me mostre a certificação do que propriamente alguém que tem uma bandeira a dizer orgânico e que vende o vinho entrada de gama. Ok, tudo bem, pode ser uma estratégia, pode ser que seja isso que vai acontecer no futuro, mas lá está, uma coisa é a bandeira, outra coisa é acreditar. Era aquilo que estávamos a falar ao princípio, que é, uma coisa é tu teres o orgânico, é um processo. Tens que cumprir determinados procedimentos e depois ao final vem a equipa auditora, audita-te o processo, está tudo ok, tens a bandeira e tens o selo e tens o vinho orgânico. Isso é uma forma. Outra forma é como é que toda a estrutura vê o orgânico. Estamos todos alinhados ou não estamos todos alinhados? O alinhamento é total na estrutura ou é só a parte comercial? Isso agora é o venderes o orgânico numa perspectiva comercial e queres só ter o símbolo, não é? Ou é uma perspectiva mais holística e que gostas daquilo que estás a fazer e acreditas naquilo e vendes aquilo. Mas depois é muito mais fácil venderes o teu produto se Não sei acreditares. se é mais fácil, Pedro. Não sei se é mais fácil porque Não, normalmente... Eduardo, eu estou a falar tu imagina, vem um comercial ter contigo, a motivação que ele leva para falar contigo, e se ele for uma pessoa que gosta daquilo que faz, é muito mais fácil vender-te um produto sim, sim. do que uma pessoa que não acredita. Sim, Isso é lógico. Ok? Sim, concordo contigo. Olha lá, Pedro, até diz-me outra coisa. Em relação ao terreno em si, que nós devemos... imagina que eu quero fazer uma vinha, para além de escolher um terreno dentro de uma região de mercado, com uma boa exposição solar, com uma boa drenagem, existem alguns parâmetros que devemos ter em consideração se queremos começar logo a trabalhar em agricultura biológica, em modo biológico. Primeiro de tudo, isso é fundamental, tu perceberes, primeiro de tudo, quais são as castas e a sensibilidade das castas. Ou seja, não tem lógica nenhuma tu pôres uma casta sensível ao míldio e ao oídio numa zona muito fértil. Imagina, tu tens numa vertente, possivelmente zonas mais altas têm menos fertilidade do que zonas mais fundas. Não faz sentido tu teres numa zona mais funda uma casta que seja sensível ao oídio ou ao míldio. Okay? Ou tens uma zona com uma exposição sul, com ventos dominantes. Aí, possivelmente, faz sentido tu pôres essa casta mais sensível. Ou seja, primeiro de tudo olhar para a característica de cada casta, em relação à sua sensibilidade. E depois ver dentro do terreno que nós temos o que é que se ajusta mais àquela sensibilidade. E será uma das ferramentas que tu podes ter. E é nesse sentido que muitas vezes a viticultura de precisão ou as ferramentas da agricultura de precisão te podem ajudar, que é tu perceberes dentro do teu talhão, vai-te dar informação, te vai permitir ajudar na tua escolha, na gestão da decisão. E isso é o mais importante, porque tu estás a fazer um investimento de 20, 30, 40, 50, 100 anos e tu sabes que, gastando um bocadinho mais com essas ferramentas, tu consegues perceber onde é que tens os pontos críticos, onde é que tens os melhores pontos da tua parcela e ajustar a planta certa ao local certo. Ok. E outra coisa agora, para terminar, quem tem uma vinha e que está a trabalhar em convencional, que passos deve dar para, ou melhor, se tiver a intenção de trabalhar em modo biológico, quais são os passos que deve dar para chegar lá? Bom, primeiro de tudo é pedir à certificadora que tem intenção de produzir em biológico e fazer uma notificação da agricultura biológica
num site do Ministério da Direção Regional da Agricultura. E depois há uma série de processos, primeiro é a parte burocrática, que é uma série de processos, há uma série de documentos que têm que estar associados para a própria entidade certificadora vir certificar estes primeiros 3 anos como conversão. Em termos de processo e em termos de técnica, uma pessoa pode logo avançar. Não precisa estar à espera desta certificação ou do selo para começar a produzir biológico. Portanto, o processo é, primeiro, ou ao mesmo tempo, melhor dizendo, ao mesmo tempo o processo burocrático, o processo técnico, ou o processo de instalação de uma vinha, ou o processo Em primeiro nós lugar, podemos ter uma vinha. Em primeiro lugar, quem quiser implementar um modo de produção biológica tem que contactar o Pedro 13, Agrosustentável. Isso é logo a primeira coisa. Agrosustentável. O P13 é só, às vezes é cara, mas por trás ainda há a Filipa, portanto é agrosustentável. Exatamente, agrosustentável, pode ser o Pedro ou a Filipa. E depois então tem os outros... E depois então a gente tratamos do processo, fazemos essa documentação toda, temos uma relação, nós trabalhamos com a entidade caçativa, temos uma relação próxima com a caçativa que depois vai facilitar a gestão de todo o processo, problemas, não conformidades ou alguma coisa que possa surgir. Portanto, isso acabamos por ter aqui uma relação muito próxima, o que nos facilita muito o trabalho e depois o processo de certificação. E depois é o processo de... Já pode haver pessoas a tentarem o biológico e só agora é que querem entrar no processo. Portanto, mas depois, se calhar, podem ter a vantagem de, em vez de ter 3 anos de conversão, podem só ter 2. Mas o processo normalmente é ter a parte burocrática, pedir uma notificação de biológico, falar com a certificadora e a certificadora vai dizer que precisa do plano A, B, C, D e depois com essa informação entrar com o processo na certificadora, a certificadora vai fazer uma primeira inspeção, emite um relatório e depois tem que trabalhar sobre esse relatório e pronto. E depois anualmente são auditorias que a certificadora vai fazendo a ver se estamos a cumprir com os requisitos. Muito bem. Pedro, obrigado por teres aceito o meu convite. Eu espero, em breve, abrir uma garrafinha de vinho contigo, brindarmos e estarmos juntos novamente, que já não me lembro da última vez que estivemos juntos. Já foi há uns tempos, já foi há um ano, há mais de um ano. Portanto, vamos ver se, entretanto, se organiza esta questão das vacinas para fazermos um churrasquinho e para, talvez, fazermos um treinozinho só. Confraternizar. Mas a ver se tu corres devagar, porque tu costumas ganhar sempre. É sempre devagar, só sempre os últimos, sou sempre o último. Não. Eu lembro-me do teu equipamento imaculado. Era a primeira. Não, o teu equipamento imaculado, não é? Para correr, mas que depois usaste para caminhar. Portanto, isso vai ficar na história para sempre. Olha, vou aproveitar o facto de estar, primeiro de tudo, agradecer-te o facto de ter-me convidado e ser a primeira talk, ou talk, de Eduardo, penso eu, possivelmente, mesmo, não é? Isso mesmo. E dar-te os parabéns pela reportagem na SIC, que eu acho que é disto que a gente precisa, de pessoas ativas e proativas que façam acontecer. Segundo, dizer-vos que nós estamos e se calhar já muita gente nos acompanha e que já reparou que estamos numa de partilhar, porque nós não queremos fazer disto um produto de nicho, ou não é isso que se trata, nós queremos que isto seja mainstream e que muita gente se junte ou queira aprender e daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, deixa-me ver, a data será dia 3 de março, vamos fazer um webinar sobre o BRICS e sobre como é que se pode medir a saúde da planta. As pessoas que estejam atentas à nossa rede social, que nós vamos partilhar. Vais partilhar aonde? No Instagram? No Instagram, no LinkedIn, vou partilhar mais informações para se inscreverem na Talk. Na Talk, numa masterclass sobre o BRICS. Olha, e obrigado pelo convite. Vamos a isso. Ok. Um abraço, Pedro. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.